Hoje nós queremos falar com vocês. E a gente trouxe, como sempre, pessoas muito especiais, não é mesmo, Rosiane? Com certeza. Vocês vão amar a conversa que nós vamos ter hoje. Mas para que essas conversas continuem acontecendo, não esqueça. Precisa curtir, compartilhar, se inscreva no canal. A sua inscrição no canal faz com que o YouTube entenda que essa conversa é muito importante e precisa ser multiplicada. E você sabe que nós só trazemos aqui histórias maravilhosas, conversas fantásticas, terapias sensacionais. Então, hoje vocês vão conhecer mais um desses casos, mais uma dessas pessoas. Não é, Márcia? É verdade. E se eu dissesse para você que as suas mãos não têm fronteiras? O que você pensaria sobre isso? Que você poderia encontrar de cura através das mãos. E é para falar sobre isso que a Eliane está aqui, que é a representante do Mãos Sem Fronteiras aqui no Brasil, né, Eliane? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui compartilhando, né, algo que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. E, na verdade, eu integro um grupo que representa o Mãos Sem Fronteiras no Brasil. Que bom. Então, são várias pessoas que integram Sim, esse grupo. Sim, eu estou na vice-presidência do Mãos Sem Fronteira no Brasil, então isso já pressupõe que acima de mim tem um presidente e, assim, as outras pessoas que cuidam de outras áreas para que a organização funcione a contento. E você tocou num ponto muito importante, né? Que você falou a organização. Né? A gente vai entrar um pouco mais no que é o Mãos Sem Fronteiras, mas vocês são uma ONG ou uma empresa? Como que é isso? Veja, nós temos que ser terceiro setor, Tá. porque não somos nem governo e nem empresa particular. E a organização de terceiro setor, ela não visa lucros, né? Então, todos nós, da diretoria e as outras pessoas, que é uma equipe bastante grande, nós somos sempre voluntários. E, então, nós temos que ser terceiro setor, né? Somos uma organização não governamental. E me conta mais uma coisa, vai ter que contar muita verdade. coisa, né? Como que foi esse seu encontro, né? Porque eu acho que é muito importante as pessoas também conhecerem um pouquinho de você. Como foi esse seu encontro, né, com Mãos Sem Fronteiras? Para daí você contar, porque você vai ter que ficar aqui escutando o que ela vai contar. O que é isso? É maravilhoso. Pois bem, a minha história com Sim. o Mãos Sem Fronteiras se dá um pouco diferente, ou bem diferente, do que muita gente que encontrou Mãos Sem Fronteiras numa situação dramática da vida, ou com muita dor, ou com determinada doença, com uma emergência, com algo assim, e que isso fez toda a diferença. Eu comecei no Mãos Sem Fronteiras para não ficar chato. Eu já explico isso. Eu estava no aniversário de uma amiga e a mãe dela, Eliane, o que você anda fazendo? E eu tal, eu estou fazendo isso e isso e pretendo fazer mais aquilo. Não vou ficar citando nomes. Mas por que você não faz o Mãos Sem Fronteiras, que ela falou que era muito melhor? Eu falei, mas eu não conheço. Isso foi em 1999. Uau! Milênio passado, né? E ela falou assim, olha, vai ter aqui em Curitiba, porque chegou recentemente no Brasil, teve lá no Mato Grosso e em São Paulo, por enquanto, e vai ter aqui em Curitiba. E eu vou te avisar quando tiver. E não é que ela lembrou de avisar? Uau! Daí eu já tinha esquecido até outras coisas que eu queria fazer, né? E eu falei, bom, agora eu tenho que ir. Ela foi tão atenciosa. E eu fui, né? Mas eu já fiquei encantada de início. Quando eu estava indo, os moldes do curso, depois a gente vai poder entrar nisso, né, eram bem diferentes de hoje. As coisas evoluíram bastante, até porque a sociedade mudou muito, né? Sim. As necessidades mudaram. Mas no segundo dia que eu estava indo, estava uma dor no pé de um joanete começando a nascer. E sabe assim, quando você caminha e você já está mancando porque deu uma dor bastante forte? E eu fiz a aplicação do que eu tinha aprendido no dia anterior, que ainda era bastante Você estava no início, né? Início. Do conhecimento. Nunca mais eu tive até hoje. E não tenho, na minha idade, não tenho joanete e a dor passou. Eu falei, acho que isso daí funciona. Só que daí você vai experienciando outras coisas. Eu convidava amigos, meus clientes, para irem, e eles me perguntavam de cara assim, e você vai? Eu vou. Eu estava em todos.
Sim. Até eu completar. Eles completaram o curso comigo. É muito rápido, a gente vai falar disso. Mas estava lá a minha turma. Né? E aí eu não consegui mais parar. Foi algo que fez uma diferença tão grande na minha vida. Não foi por questões dramáticas, no meu caso. Embora eu tenha enfrentado algumas situações mais graves e que, vamos dizer assim, me tirou daquela situação. Mas já presenciei outras tantas que a gente acompanha no Brasil e no mundo, nos outros países. Estamos presentes em mais de 30 países. Então, a gente acompanha uma porção de situações e você vê a mudança na vida das pessoas. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, eu hoje sou uma outra pessoa. Foi algo natural, foi suave, foi indo, e eu fui me percebendo a cada dia muito mais, inclusive tranquila. As minhas RPMs, eu não sei quantas mil que eram por minuto. E hoje, até as minhas tarefas diárias, né, e o trabalho, eu executo com muito mais serenidade. Com e muito a mais saúde, leveza. né? A saúde é outra. Né? Sim, sim, porque toda essa leveza reflete no nosso físico, Com né? certeza, com Veja, certeza. acho que eu vou antecipar, talvez, Não. alguma Por coisa. favor, não, fique à vontade. Na época do lockdown, da pandemia que passamos, que houve todo aquele isolamento, tudo isso, só em Curitiba, nosso grupo atuou em 12 hospitais de tratamento da Covid. Olha que legal. Onde nós estávamos? No foco. No foco. Tá? E eu, inclusive, já com a idade da população de risco, mas estava lá com a equipe. Sabe quantos do nosso grupo adoeceu? Quantos adoeceram? Nenhum. Ninguém. E Eu podemos imagino. dizer, no mundo todo, nós não perdemos uma vida sequer para a Covid. Olha que maravilha. Sim. Porque um dos pilares do Mãos Sem Fronteiras, da técnica de estimulação neural, né, é o fortalecimento do sistema imunológico. E aí nós íamos com confiança, porque nós sabemos o quanto o medo deprime o sistema imunológico, as coisas estão ali muito interligadas. Muitas pessoas né? morreram mais de medo do que do próprio vírus. Com certeza. Então, nós estávamos ali confiantes. Obviamente que não foi aberto para nós atuarmos com os pacientes, mas com quem cuida, que estavam estressados, com equipe reduzida, com medo E numa também. tensão gigante, né? Sim, muito estresse. Então, nós atuávamos desde diretoria até o pessoal dos serviços gerais, todo nível de equipe. E foi muito gratificante para nós. E essa confiança, eu acho importante para que a gente possa transmitir às pessoas. Porque os nossos dias no mundo não estão cada vez melhores. Não precisa ter dons proféticos para ver isso. A gente É só sente observar. na pele. Então, nós precisamos de algo que faça frente aos dias que nós estamos vivendo. E algo que não seja complexo, algo que seja possível, não só de ser feito através de um profissional, mas também através de si mesmo, né? Até porque essa técnica é para todos, independente do grau de conhecimento ou o que, é para hiperletrados, pós-doc ou comunidades rurais, é para todas as pessoas. E veja uma coisa, nós sabíamos que íamos passar por um desafio como esse Tão que nós grande. passamos, Não, mas nós né? estávamos preparados. Sim. E é isso que nós... um orgulho, uma alegria, uma leveza que traz muito grande sermos voluntários nessa organização, que isso é uma opção pessoal, nem todo mundo precisa ser voluntário, mas a gente contribui para que as pessoas vivam com a mesma serenidade que nós vivemos essa época que foi complicada para todo mundo. E, Eliane, uma coisa que você falou tanta coisa aí que tem muita riqueza nisso. Mas para quem está ouvindo a gente, né, e está se perguntando assim, gente, o que é o Mãos Sem O que é o Fronteira? Mãos Sem Fronteira? O que eu posso me beneficiar ao acessar isso? Mas, né, para aquela pessoa do zero, o que você poderia contribuir nessa explicação para quem está escutando a gente em casa? Bom, primeiro, trazer com a maior simplicidade, que é o lema da fundadora do Mãos Sem Fronteiras, sempre fala que na simplicidade está a sabedoria. Então, quero transmitir o seguinte, é uma técnica acessível a todos.
basta ter a maletinha de primeiros socorros. Nunca a gente Exato. esquece Que lugar já nenhum. está no nome da técnica. A gente esquece os óculos, a chave, Sim. mas não, elas estão sempre conosco. Aham. Então, em uma situação de emergência, de dor, ou de doenças já instaladas, ou para prevenir, como foi o caso que eu citei, né? Elas estão presentes. E aí, o que nós fazemos? Bom, nós temos que estar capacitados na técnica. Claro. Por mais que o termo capacitado possa parecer algo complicado, em 3 dias de curso você faz. Primeiro dia, 1h30 a 2 horas de curso. Segundo dia, idem. E o terceiro dia, em torno de 3 horas. Tá? Você não precisa nem anotar nada. Até porque tem uma apostila bem clara e objetiva. O que você precisa, você abre e já está ali. São pouquíssimas páginas. Mas nós sempre trabalhamos para que as pessoas não precisem da apostila. Porque surge uma situação, eu estou em algum lugar e a pessoa tem um mal-estar. Aqui que eu faço? Ai, a apostila está em casa. Sim, não vai como é, Não. Vai Né? ter que pegar na apostila. Então, as né? pessoas já saem do curso Capacitadas. sabendo o que fazer em qualquer situação, porque é muito simples. São só 6 pontos na nossa cabeça e ao longo da coluna. E aí tem um outro tratamento complementar, que é em qualquer parte do corpo. Por exemplo, onde está a dor. Para você perceber que não precisa... Ai, que ponto, que isso, que aquilo, para eu identificar. Não, é ali onde está a dor. Né? E o outro tratamento, que nós chamamos nos centros vitais, são só 6 pontos. Então, isso é muito fácil. E tem os macetinhos também, né? Então, diante de um problema de fígado, ou de memória, ou de insônia, a gente já tem os macetinhos fáceis ali, brincando praticamente na aula, e que a pessoa fixa. Já vai entender, compreender e poder executar. Poder Mais executar. importante. Exatamente. E só usando as mãos. Só usando as mãos. Por E isso, veja, mãos sem fronteiras. Exatamente por isso. E não precisa você nem falar o idioma da outra pessoa, né? Não. Ela realmente não. é sem fronteira, né? E inclusive, quando alguém está perto de você e manifesta de alguma forma que está tendo algum mal-estar, basta você chegar e falar, posso te ajudar? E você já toca. Em seguida, opa, o que é isso? É sempre assim a reação. Né? Agora, tem um ponto dessa simplicidade que eu acho importante a gente falar, Claro. é que não é um cursinho rápido de medicina. E também não interferimos nos tratamentos Sim, médicos. claro. Se não somos médicos, não interferimos. Nós fazemos de maneira integrativa, complementar, o termo que se queira utilizar. Né? Então, o medicamento, por exemplo, quem indicou é que vai administrar a dosagem, a retirada ou o quê. Mas, então, o que nós vamos aprender? Se nós vamos tratar da saúde e da prevenção, né? E não vamos estudar os itens da medicina. Nós só vamos aprender o que rege cada um desses 6 centros vitais. Certo. Então, qual que rege o cérebro, o pulmão, e é uma pequena listinha de cada um. Sim. Dá para dizer até que o curso está numa folhinha, assim, metade de uma A4. Se você sabe relacionar o que rege cada um desses centros, você sabe tudo. No primeiro dia, você já sai com essa segurança. Só que aí você vai tendo a complementar, porque a pessoa tem uma ativação para que as mãos funcionem de maneira diferente. Porque o que acontece? Antes do curso, você tem uma dor, você põe a mão e a dor continua lá. Mas, a partir do curso, um mesmo toque, você pode, às vezes, em 1 minuto, ter um resultado bastante positivo. Né? Então, o nosso organismo não muda. Os centros vitais e a regência deles também não muda. São o que iguais em todos surge os seres a cada humanos. dia são doenças novas. Sim. Ai, tem uma síndrome, não sei das Está quantas. cheia de síndrome agora, né? Transtornos, síndromes. Eu, uma vez, falei assim no curso, surgiu uma síndrome nova, falei séria com as pessoas, né? É uma síndrome Scaraboto-Padovani. E as pessoas falam assim, e o que vocês vão tratar? Fazendo ali uma... Brincadeirinha, né? Descontraindo. Para já ir treinando, né? Ah, mas o quê, né? Bom, falei, primeiro que não existe, porque esse é meu sobrenome, né? Então, foi só uma pegadinha. Mas a pergunta para a pessoa é, onde afeta? Ah, afeta o intestino, afeta a pele, afeta as articulações,
ela vai dizer qualquer parte do corpo onde aquela nova síndrome, mesmo que a ciência ainda não tenha descoberto as causas, a terapêutica, mas o corpo manifesta O corpo já está aquele falando, mal, né? naquele determinado lugar. Ou a própria ciência já falou assim, ó, isso daí afeta o intestino, digamos. Né? Então, você sabe aqueles 6 pontos e o que rege cada um. Aí você já Você vai direcionar o tratamento. sabe tratar, por mais recente que seja, por mais ainda incompreendido que seja o novo problema para a humanidade. Mas o princípio é esse, o nosso corpo e os centros não mudam e nem a regência dele. Eu sei que você já falou, Eliane, mas só para reforçar para o pessoal, qualquer pessoa pode fazer o curso. Exatamente. Qualquer pessoa. Nós temos independente dos conhecimentos dela, independente da área que ela trabalhe, isso inclui crianças? Inclui crianças. Crianças, nós temos um curso específico para elas, nós temos um mascote que ensina para elas, tem música, Ai, sabe? que lindo. É uma gracinha, é lindo de ver as crianças aprenderem e o que, no geral, eles manifestam. É comum a gente ver isso, aí. eles preocupados com os adultos. Olha. Que a criança ainda não trata um adulto, mas eles já querem tratar a vovó, a mamãe, que às vezes ele vê com alguma dor, com alguma questão, né? Então, a gente percebe o quê? Que desperta uma outra consciência de quem nós somos. Porque hoje nós vivemos o quê? Um sentimento de impotência diante dos fatos, de tantas mudanças, diante de enfermidades. É muito frequente nós nos sentirmos muito pequenos. E aí desperta uma outra consciência de que nós somos muito mais do que isso. E nós podemos muito mais do que isso. Não é uma questão de arrogância, mas de consciência e responsabilidade. Porque eu sinto, né, diante de uma pessoa que está ali gemendo com uma dor, eu posso ajudar. Olha que grata satisfação. Não é um exercício de ego, mas eu me sinto aliviada por... Sim, né? é a completude, né, da humanidade, que a gente não está separado. Né? Nós somos um organismo vivo, um planeta vivo, né? E tudo está interligado. E é primeiro para a gente, Sim. mas nós podemos ajudar um sem número de pessoas. Veja, o primeiro módulo, nessas 2 primeiras horas de curso, é chamado autocuidado. Por que autocuidado? Porque, primeiro, isso não é egoísmo, mas nós temos que estar bem para a gente conseguir fazer tudo o mais. Né? O avião é um exemplo disso, né? Quando cai a máscara, Máscaras cairão sobre sua cabeça. Né? Uhum. Você só pode ajudar o outro quando você tiver com condição para isso. Né? E por que também autocuidado? Porque nós precisamos despertar para esse respeito ao veículo sagrado da nossa alma, né? Cuidar o melhor possível dele, e porque nós estamos vivendo, na realidade, já antes da pandemia, uma epidemia de depressão e ansiedade, e o Brasil é campeão nisso. Então, o primeiro módulo é já destinado ao autocuidado, do que da minha sanidade mental. E quanto antes eu começo, melhor eu me sinto, não precisa agravar. Mas mesmo nos casos mais graves, eu poderia ficar contando horas, casos de que o médico tirou 8 medicamentos tarja preta de uma pessoa. E casos... É o que a gente nós mais gosta. Adoramos. Então, vamos lá. Porque casos, Eliane, o que acontece quando uma pessoa ouve? Ela diz, opa... Essa é uma questão que eu tenho. Ou essa é uma questão que percebo em as pessoas próximas. E aí ela consegue entender até onde aquela técnica ou um exemplo do que aquela técnica faz. E eu sempre lembro de uma história de uma pessoa que uma vez viu um personagem de novela com uns sintomas e, a partir daquilo, ela foi procurar e ela tinha o mesmo problema. Então, veja, às vezes a historinha do outro traz recursos para nós. E essa é a nossa ideia. Então, não precisa... histórias. Exatamente. Casos é conosco mesmo. Até porque, assim... Isso traz um conforto para quem está ouvindo também, que a pessoa não se sente sozinha, né? Que ela fala assim, puxa, eu não estou sozinha com isso. Quer dizer, tem mais pessoas passando por isso. Eu acho que isso já começa um processo de cura, entende? Sim. Porque ela está entendendo que ela está inserida em algo maior
né? Com que ela está lidando. E é interessante pensar que quando você falou dessa crise das doenças emocionais, né, que nós estamos, essas doenças já existiam. Eu lembro de alguns aspectos da minha mãe na minha infância que eram claramente de uma depressão, em alguns momentos de uma ansiedade muito grande, mas naquele momento isso não era diagnosticado. Então ela ia para o cabo da enxada, né? Descontar aquele mal-estar dela, né? Ou ia para a cama, mas tipo assim, muito veladamente, porque não podia mostrar nada, né? Não podiam mostrar dores emocionais porque elas não eram vistas. Mas hoje, cada vez mais, nós precisamos olhar para isso. Precisamos, até porque se intensificou muito. Sim. A gente vê previsões da Organização Mundial de Saúde de tempos atrás. Assustadoras. Crescente e está se confirmando. Né? Diabetes vai crescer X%, confirma. A obesidade vai crescer X%, confirma. Infelizmente, a depressão, confirma. a ansiedade, confirma. Então, nós precisamos ter algo que nos dê esse suporte. E quando nós falamos dessa identificação pelo mal, entre aspas, não é se entregar, tem mais gente igual a mim. Não, é encontrar o caminho. Isso. E é isso que a gente tem a maior satisfação em mostrar que tem um Ferramentas. Ferramentas, né? A caixa de ferramentas está aí, mas nem todo mundo sabe como usá-las. E olha, mais uma coisa que eu acho legal as pessoas saberem, né? Por um lado, nós buscamos capacitar o maior número possível de pessoas. Eu não sou vendedora de curso porque eu sou voluntária na organização, como todos os outros. Mas a gente sabe da diferença que faz. Quando você se capacita, você já pode se ajudar e ajudar os demais. Mas nós temos plantões de atendimento voluntário que a pessoa quer conhecer. Eu vou lá, eu experimento uma aplicação da técnica. Não tem custo nenhum. Nunca tem custo a aplicação da técnica. Mas daí ela já sabe, opa, isso é para mim. E eu quero me capacitar, até porque o custo é bastante reduzido, a simplicidade de aprendizagem nós garantimos que todos aprendem. Vou contar uma coisa para vocês. Há anos atrás, nós não tínhamos o grupo de mestres ainda no Brasil, né? Vinha da Europa e tal. E a gente capacitava as pessoas, nessa ocasião, para o nível 1 e 2, e vinha os mestres para o nível 3. E nós trabalhamos com uma comunidade rural, não vou citar o nome, né? E tinha muita gente que não sabia escrever nem o próprio nome, tá? Pessoal da lavoura mesmo. E quando veio a mestra para o nível 3, e eu estava responsável por esse curso, ela falou para mim assim, então você faz uma recapitulação com o pessoal. Eu falei, ai, meu Deus do céu, e agora? Né? Eu vou passar vexame. Olha, eles me surpreenderam de uma maneira fenomenal. Você passou vexame pelo lado contrário. Sim, porque, veja, preconceito. tem um lado que eu até procuro falar para as pessoas, né? Confie mais na tua memória. Ao invés de você ficar anotando tudo que a gente fala, porque depois essa anotação, na hora que você precisa, não encontra, porque aconteceu isso lá na comunidade rural. Como eles não escreviam, eles acionaram muito mais a memória. Eles responderam tudo. Com mais precisão do que os outros. Aplicando e tendo os resultados. Eu fiquei orgulhosa daquele povo, né? Fiquei feliz da vida. Porque até preconceito da gente achar que porque a pessoa não tem estudo, que ela não, né, não que ela iria não saber. Mas eles me surpreenderam positivamente, né? Faço minha meia-culpa aqui, né? Então, isso é algo que também estimula as pessoas. Pô, se eu não preciso nem escrever, né? E eu vou estar preparada a qualquer momento, eu sei que eu posso estar onde eu estiver. E se surge uma emergência, eu posso ajudar. Atuar, né? Veja, teve um professor, numa escola grande daqui de Curitiba, que os alunos... Professor, ela está sufocando. Sabe quando é picada de inseto, de edema alergia. de glote? Sim. Por sorte, justamente esse professor tinha o curso do Mãos Sem Fronteiras, curso de estimulação neural, como é a técnica, né? Mãos Sem Fronteiras é a organização, estimulação neural é a técnica. E ele fez, claro que essa é a recomendação sempre, chamar o socorro médico. Claro. Foi Enquanto chamado isso, e ele foi fazendo o tratamento de emergência. Sabe o que aconteceu? Ele levou uma bronca. Por quê? Porque quando chegou o socorro médico, falou assim... Não tinha nada ao que ser atendido. Por que chamar a gente se não precisava? Só que demorou 20 minutos para chegar.
Sim, nesses 20 minutos, Ela já óbito. estava sufocando. Óbito, não tem jeito. Então, nós precisamos de algo para qualquer situação inesperada da gente ou de outras pessoas. Tem um senhor que ele sempre frequenta a Mãos Sem Fronteiras, procura estar sempre conosco, e ele estava com uma dor muito forte e ele estava sendo diagnosticado, a princípio, né, como enxaqueca. E quando ele foi para o hospital, ele estava mal, ele foi se fazendo o tratamento de emergência. Autoaplicando. Em si próprio. E a gente tem casos semelhantes na Itália, em outros lugares. Mas depois o médico falou, o senhor teve um AVC isquêmico e pelos seus exames aqui, é impressionante o senhor não ter sequela. Uau. Uau! Né? Uau! Esse é o termo. Uau! Eu não consigo não liberar os meus uau aqui, porque eu realmente amo estar desse outro lado ouvindo. E algumas coisas, né, como o caso do Mãos Sem Fronteiras, que eu já conheço, né, estimulação neural há algum tempo, né, pela minha amada dentista, como eu já falei para você. Mas muito interessante, assim, porque é gostoso ouvir essas histórias, porque para nós é mais um elemento que prova que as terapias integrativas estão aí, que as ferramentas estão aí, que há muito recurso além de, né? Porque a gente não está aqui em hipótese alguma para retirar as pessoas dos seus medicamentos, de nada disso, mas para dar novos caminhos e de resolução rápida. Eu gosto das terapias breves. Então, e eu sou terapeuta, mas eu falo com toda a segurança para as pessoas. Você não precisa ser terapeuta para aplicar técnica. E não precisa de um terapeuta que te aplique. Está ao alcance das suas mãos. Tem um caso de uma pessoa na Itália, que estava na autopista e, de repente, começou a passar mal e era um AVC também. E ele tinha feito o curso, fazia tempo e engavetou. Naquela hora, ele se lembrou. Na hora do desespero. Salvou a própria vida. Uau. Muito bom. Salvou a própria vida. Então, mesmo que eventualmente, né, você não valorizou na ocasião, mas tem um momento que você vai se lembrar, Tá ali, né? vai usar e vai ter o resultado. E me diz uma coisa, Eliane, isso surgiu em que país? Que você falou que vocês estão hoje presentes em 30 países? Mais de 30 países. Né? Mais de 30. Quando que surgiu? Através de que forma? Então, no Brasil, já há 2 anos antes de Curitiba, né? Então, em 1997, mas já tinha surgido enquanto organização há mais de 10 anos na Espanha. A fundadora, ela é espanhola e esteve recentemente no Brasil. Sim. E... La Jardineira. Exatamente. A gente até se emociona quando vai Sim. falar dela, por quê? Até às vezes falta, né, a palavra, a respiração, porque ela é uma pessoa de uma luz, é alguém realmente muito especial. E ela faz um trabalho muito grande no mundo todo. Frequentemente, a gente viaja com ela, todos os anos tem alguma vivência fora da Europa e do Brasil, porque, né? Mas ela traz essa consciência, essa questão da simplicidade. Ela fala uma coisa para nós assim: façam essa técnica com essa simplicidade, porque vocês terão resultados cada vez maiores. Agora, eu me reporto de novo ao desafio que nós passamos há poucos anos, que nós não esperávamos e nós tivemos resultados cada vez maiores. Sim. E ela que foi a fundadora, que estruturou e que traz, né? Veja, ela fundou a organização Manos Sem Fronteiras, pela origem espanhola tem esse nome, mas que se espalhou pelo mundo. No Brasil é Mãos Sem Fronteiras, mas nós temos também, com sede na Espanha, porque a sede do Mãos Sem Fronteiras é no sul da França, e a sede do Instituto Internacional de Estimulação Neural e Terapias Naturais. O nome é em espanhol. Para não enrolar a língua, eu falo em português mesmo. É ótimo. E que dita, digamos, a técnica, que capacita os formadores na técnica. E o Mãos Sem Fronteiras ensina
e aplica faz o voluntariado do Mãos Sem Fronteiras também. Então, daí a nossa atuação, ela vai além do autotratamento, do autocuidado, do cuidar dos outros ao redor, mas também o Mãos Sem Fronteiras sempre está presente nas situações de cataclismas. A última foi Rio Grande do Sul. Né? Também? Sim. Nós estávamos lá para quê? Né? Primeiro foi um pouco difícil, porque com enchente, não sei o quê, nós tivemos que dar um tempo. Difícil e dar até encontrar acesso, né? os caminhos para ir. E daí, uma pessoa que nem conhecia o Mãos Sem Fronteiras, né? E que foi contatada através do irmão de uma pessoa do Mãos Sem Fronteiras, o amigo, que através do irmão, ela organizou lá. Ela mobilizou Secretaria de Saúde, hospital, grupos de terapeutas. Então, nós fomos lá para quê? Para capacitar as pessoas voluntariamente, claro. Sim. Né? Porque os cursos mantêm a organização podendo pagar as contas. Claro. Mas, nesses casos, nós vamos para capacitar as pessoas, porque a gente tem que voltar. E quem fica para cuidar dos demais Sim. e o que ocorre? Então, nós tivemos 3 cursos grandes e já na sequência já pediram para a gente voltar e fizemos mais um, né? Para que as pessoas possam se ajudar e ajudar os demais nesses momentos. Os que estão lá na frente de batalha, literalmente, possam fazer o ajuste, a ajuda. E porque nossa estada lá é temporária. E uma coisa muito importante que eu queria ressaltar do trabalho de vocês é que a maioria das pessoas que hoje estão nessas frentes de trabalho, seja na medicina alopática ou qualquer outra medicina, muitas vezes quem está ali trabalhando, ela acaba se esquecendo ou não tendo ferramentas, né, desse autocuidado, dessa nutrição que ela precisa para poder trabalhar com o outro. Né? E isso é muito bom, que a pessoa poder também se tratar, ela olhar também para ela e que de forma simples, rápida e prática ela consegue se reorganizar para estar podendo ajudar mais pessoas. Por isso que a gente sempre recomenda, você não vai perder nada de se capacitar na técnica. Mesmo que você engavete, vai ter um momento que você vai se lembrar e vai ser útil. A aprendizagem estará ali, o conhecimento sobre como fazer, né? Como agir. Quer ver uma outra situação? Quando foi o incêndio da Boate Kiss. Nós estivemos lá. Lamentavelmente, né, os jovens já tinham partido para o 2º andar, né? Sim. E outros estavam hospitalizados, mas nós não podíamos entrar. E com razão, né? Sim. Que eles têm que preservar os hospitais, os médicos, Sim. né? A integridade da atuação deles e dos pacientes. Mas, então, o que nós fizemos? Tive o padre Celito, da catedral de lá, ele não está mais lá agora, já foi para outro, mas ele abriu todas as portas do salão paroquial e das salas. Primeiro foi um grupo, tinha gente até de Brasília, de São Paulo, que se mobilizaram voluntariamente. Ficamos hospedados em casas de pessoas que arranjaram um lugar para a gente e elas ficavam fazendo o tratamento nas pessoas, em quem vinha. E o padre Celito chamava na missa, ele chamava a gente para explicar melhor. E aí foram convidados os familiares para fazer Imaginei o curso. isso. Por quê? Porque eles podiam entrar para visitar os seus doentes. Sim, Ah, e aí eles podiam tratar levar a as pessoas. técnica. Olha que Uau, Você vê legal. muito que bom. coisa? Nossa, maravilhoso. E o padre espetacular. Celito, ele fez uma coisa que a gente sempre faz nessas ocasiões de catástrofes, que geralmente tem muitas, de lá, Angra, aqui, Antoniana Morretes, Santa Catarina, Nepal, o terremoto na Itália. A gente tem 1000 coisas para contar. Mas aí, como que você vai tratar? São 5 minutos com cada pessoa o tratamento. A gente se surpreende. Mas por que só 5? A resposta é clara Imediata. e objetiva. Esses 5 minutos são suficientes. Só que, quantas vezes tem tantos abrigos e tanta gente? Então, nós fazemos o que o padre Celito pedia para a gente fazer na missa. O tratamento em corrente. Basta que as pessoas estejam de mãos dadas, e ele já convidava as pessoas para darem as mãos, e enquanto nós fazemos em uma pessoa, o tratamento atinge todas as outras, e eu não posso afirmar, mas a percepção que a gente tem de que até com mais força. Então, nos mesmos 5 minutos de uma pessoa, nós podemos tratar até 500. Sabe o que é isso?
Até É 500. sensacional. Isso é frequência mesmo, Nossa, né? eu Nós somos garanto- seres Falou em frequenciais. frequência quântica, é conosco mesmo, né, Márcia? Eu garanto que é muito mais complicado organizar as pessoas. Sim. Por isso, a gente acaba fazendo em pequenos grupos. A Sim. gente vai num pavilhão, no outro, ou num dormitório, conforme onde aconteceu e como está organizada, né? Como é E possível fazer o fazemos, socorro. Porque é muito mais rápido. E nos dividimos também. Um de nós vai aqui, outro vai ali, outro vai lá, né? E fazemos em todos. Em Lajeado, no Rio Grande do Sul, fomos no abrigo. E daí fomos chamando as pessoas, né? E, assim, teve gente que olhou assim, a gente não tinha nada nas mãos. Nós não fomos, as nossas doações nós demos de outra forma. Nós Sim. fomos lá para essa Sim. vivência com eles, para Claro. que, né? E enchentes, a gente sabe que depois vem as doenças, né? No É, terremoto, a gente sim. sabe do pânico, né? Cada situação tem uma particularidade. E teve uma senhora que olhou assim para mim com cara de poucos amigos, né? Não quero. Eu estava chamando para o tratamento de coisa. Mas é para eu estou ótima. Então tá, né? Chamamos os outros, né? Quem estava lá junto, mãozinha dada? Ela, né? E daí fizemos a aplicação, até para serenizar essas pessoas, para Sim. trazer mais tranquilidade, para fortalecer o sistema imunológico. Quando acabamos ali, e é muito rápido, né? Ela estava de frente para mim, ela veio assim e falou: olha, eu estava com uma dor de cabeça e ela saiu pelo nariz. Não saiu nada, né? Sim, Mas foi a sim, sensação que ela teve. Saiu pelo nariz e eu não tenho mais nada. E teve outros depoimentos também da leveza das pessoas. Quanto mais e cético, tal. melhor. É verdade, eu adoro ser. Ela acho que pensou, né? Eu não vou ficar fora, só eu aqui fora. E ela foi. E foi a primeira que atravessou ali, porque acabou formando Sim. um círculo. Sim. Não precisa ser círculo, mas acabou formando um círculo. E ela veio direto e falou: você pensa o seguinte, uma injeção demoraria mais tempo, Com É certeza. verdade. que a injeção é mais rápida que um comprimido. Né? Então, olha o benefício que a gente tem diante de um quadro. Mesmo que a pessoa esteja precisando da injeção ou do comprimido, Sim. mas naquele momento você pode trazer um bem-estar para si ou para os demais. Bom, já que você falou em toda essa frequência e Verdade. esse nariz apareceu aí, aqui a gente tem uma vivência com as sinergias da Si. Ai, que legal. E aqui nós temos 4 caixas, certo? E você precisa intuir no seu coração e não na sua mente uma caixa primeiro. De 1 a 4, qual caixa? Esta terceira está me Essa aqui? chamando. É. Tá. Então, e aqui nós vamos ver as sinergias quânticas que tem aqui também. Você vai ter que intuir. Deixa eu ver quantas tem nessa caixa. Com alguma 8. intenção ou simplesmente assim do Deixa o nada? seu coração dizer Deixa de o teu 1 a coração. 8. 6. Sinergia de Mercúrio. Hoje é dia de Mercúrio. Uau. Exatamente, quarta-feira. Né? Miércoles. Miércoles. Então, essa sinergia ajuda a gente a trabalhar as enfermidades do tempo, né? Porque nós hoje estamos muito preocupados com o que a gente vai iniciar e como que aquilo vai acabar, mas esquece da jornada, né? Trajetória. Dessa trajetória. E que esses dois extremos trazem para nós a ansiedade e a depressão, né? E quando a gente consegue curar isso dentro do nosso ser, né? De lidar com o momento presente, de lidar com a vida presente, a vida se torna mais doce, né? Então, Exatamente. essa sinergia faz esse trabalho, né? Muito E as Porque ela sinergias- entra no nosso nariz, né? E o cheirinho é bom, Sim, né? ela entra aqui, vai dentro do sistema límbico, né? Ativa todas as nossas emoções que estão ali e em 3 segundos está na corrente sanguínea. Que legal. Muito bom. Então, veja, da mesma forma que estávamos conversando antes de entrar aqui, né? E sentarmos aqui para esse bate-papo, estávamos falando exatamente de como as coisas se casam, como as coisas se entrelaçam para o bem, para o melhor, para diagnósticos, para curas, para tratamentos, né? É aquilo que a gente sempre diz. Cura a gente nunca pode prometer, mas que Quem somos existe, nós, né? existe.
Com certeza. Até os milagres, né? Porque nós entendemos a cura como a finalização, o processo, né, de acabar com aquela doença. É assim que a gente entende a cura. Mas, na verdade, a cura está muito acima de tudo isso, né? Às vezes, uma percepção, uma compreensão, uma mudança de olhar, né? Isso que aconteceu com essa senhora lá, ela provavelmente, depois disso, ela passou a olhar para muitas coisas de uma outra forma. Então, não houve uma cura nessa pessoa, independente da dor de cabeça dela. Não importa isso, não foi só a cura da dor de cabeça, foi a cura de uma forma de ver a vida. Né? Exatamente. Pois é. E toda doença, né, ela é uma escola, na verdade. Sim. Né? Ela vem para nos Ela está a mostrar serviço. algo que nós Sim. precisamos ajustar algum caminho. Né? Então, o que me vem assim de recomendação? A gente tem que tirar a bunda da cadeira. A gente tem que se mexer. Porque quantas coisas a gente vai deixando para aquela segunda-feira que nunca chega e ou nunca fazemos ou retardamos muito. E quando nós vamos, a gente fala assim, por que eu não fui antes? Sim. Então, para cuidar de nós, para cuidar dos outros, para fazer frente a todos os desafios que nós estamos vivendo, né? Veja agora essa época, né? O São Pedro parece estar um pouco confuso, né? Mandando chuva e frio, mas nós já entramos na primavera. O que acontece na primavera? Alergias respiratórias com mais frequência. Inverno, a gripe, as rinites e tudo isso. E nós podemos estar preparados para todas essas questões sazonais e vivermos com melhor qualidade, né? E, Eliane, a gente está quase chegando no final, você vê como o tempo voa Puxa, aqui que pena, dentro. né? É, o tempo muito do bom campo falar. Não, mas não é a primeira. Mas não se é só a preocupe. primeira, não se preocupe. Aqui tem retorno. Ai, que bom. Me diz uma coisa, assim, vocês têm os cursos, né, para formar as pessoas, tanto aquela que quer fazer a formação só para ela, como aquela que quer trabalhar com isso. De quanto em quanto tempo tem esses cursos, né? A gente, claro, vai deixar aqui todas as informações para vocês Sim. acessarem, tá bom, pessoal? bom. Não se preocupe que a gente vai deixar. Mas de quanto em quanto tempo? Ou não existe assim um calendário? Como é que funciona isso? Nós procuramos fazer com maior frequência o autocuidado. Tá. Que é o convite, que a pessoa vem, inclusive, com um valor praticamente simbólico, né, para ela conhecer. E aí, a continuidade é uma opção Tá. para fazer o segundo e o terceiro módulo, que também é super acessíveis em todos os sentidos que falamos. Então, todos os meses tem o autocuidado. E aí, nós vamos deixar um contato. Claro. Né? A Andréia vai atender com o maior carinho. Ela me atendeu, a André é uma querida, manda um beijo para ela. Será nada. Bom, já está recebendo, né? E ela atende com a maior atenção, carinho, dá todas as informações que a pessoa precisar. E nós fazemos esse módulo no centro da cidade, na Alameda Carlos de Carvalho, que facilita para todas as Sim. pessoas. Mas nós temos uma parceria muito querida com a Faculdade Inspirar. Lá nós temos uma sede do Mãos Sem Fronteiras, onde se realiza plantão, que as pessoas podem ir, né? Tá. Inclusive, para receber o... Para receber, conhecer. Antes de me inscrever, eu quero saber como é isso. Ou eu estou doente, ou eu quero fazer uma aplicação preventiva. A razão que a pessoa, eu vim Tiver. só por curiosidade. Tá tudo né? certo. A razão. Às vezes não a importa. curiosidade, né? Exatamente. Às vezes você vai responder uma amiga e acaba virando uma voluntária, como foi o teu caso. Exatamente. E, vai, pode levar quem quiser, né? Não tem custo, não vamos vender nada para a pessoa, vamos convidar para que ela queira se capacitar. Mas também é uma decisão pessoal. Claro. Como é a continuidade. Então, lá na Faculdade Inspirar, de segunda-feira à tarde, das 2 às 5, sempre tem voluntários lá, e na quinta-feira à noite, das Tá. 19 às 21. A gente coloca Tem tudo também na isso. Paróquia Santa Quitéria. Nós não temos vinculação religiosa nenhuma. Tá. Né? Tem outras organizações que eventualmente fazem, mas assim, que está fixo no momento e que as Sim. pessoas podem foram- ir, né? Que foram lugares que se propuseram a participar junto nesse Na lindo paróquia teve caminho. uma boa abertura por conta de um padre anterior até, né? E uma pessoa voluntária do Monsenhor falou assim, eu vou fazer um voluntariado aqui perto de casa. E acabou convidando outras pessoas. Então, ficou um outro ponto da cidade onde pode ficar mais acessível
conforme onde a pessoa reside. E é fantástico isso que você colocou com relação ao voluntariado, né? Porque às vezes a pessoa pensa que para ela fazer o voluntariado, ela vai ter que ir lá numa determinada instituição, ficar lá e tal, mas de repente ela abriu um caminho ali próximo da casa dela, com um trabalho bonito e deve ter chamado até né, outras pessoas para virem assim com como ela. tem no Hospital de Clínicas também, Sim. só que nesta fase, nós já estivemos lá uns 15 anos, nesta fase está para os servidores, né? Inclusive está mobilizando até os próprios servidores que já fizeram o curso. Os cursos. Né? Então, a gente tem várias frentes assim atuando, mas a questão do voluntariado eu reforço bastante. Tem pessoas que vão fazer o curso porque querem ser voluntariadas. Tem outras que vão porque querem tratar de si mesmas. E tá tudo bem, certo. né? Certo, tudo certo. E, na verdade, quando você... reforçando aquilo que você já falou, quando você trata a você mesmo, você está tratando a humanidade toda. E você sabe o que a gente nota? Veja, os 3 pilares da técnica é o equilíbrio do sistema nervoso, o fortalecimento do sistema imunológico, que eu falei bastante, e a limpeza e purificação do sangue. Inclusive, quando você faz o tratamento da depuração do sangue, você, de imediato, já observa o resultado na urina, mais escura, às vezes até com uma camada parece meio vitrificada de gordura. Então, além dos exames clínicos mostrarem um resultado no colesterol, na glicemia, etc., você já observa na urina esse resultado. E, então, esses 3 pilares, eles fortalecem, né? Bom, fortalecer, equilibrar o sistema nervoso. Não precisa falar. Elas dão um viés total da pessoa ali, né? Total. Então, são os 3 pilares que sustentam a vida e a qualidade de vida, mas são também os 3 pilares da técnica. Sim. Fantástico. Muito bom. Muito bom. Nossa. Olha, Teria muito mais Teria muito mais coisa, inclusive Mas a porque as gente- pessoas até confundem a questão do Mãos Sem Fronteiras, né? Por causa do nome muito perto do Médicos Sem Fronteiras, Sim. né? Mas não é uma técnica de estimulação neural, é uma organização que faz um trabalho no mundo inteiro. Inclusive tem uma parte aí sobre meditação que é bem bacana, Pois olha, né? nem Não deu deu tempo tempo de de falarmos falar. hoje, mas tem uma parte sobre meditação que eu conheço, gente. Mas é maravilhosa, E que o fantástica. propósito é desmistificar essa questão de que meditar precisa de muita disciplina. Bastam 5 minutos. Exatamente. Esse projeto da meditação chama 5 minutos eu medito. Nós já estamos, tem um meditômetro, porque a gente pode baixar o aplicativo gratuitamente. Faz em casa. E ele vai registrando cada 5 minutos. Ele tá longo já o meditômetro. Nós já passamos de 30 milhões de minutos meditados. Olha que lindo. Então, fantástico. Olha. Essa linha chama Meditações. Olha que legal. Então, veja, não são likes ou visualizações, são minutos São minutos que as pessoas dedicaram ali e isso acontece em escolas e um monte de coisa, mas esse papo vai ter que ficar para outro próxima dia. vez. Inclusive foi um gostinho, Isso. fiz questão de puxar por esse viés para que as pessoas fiquem com gostinho para o próximo. Olha, recomendo, fiquem bem curiosas e queiram que a gente volte, a gente contar tudo que vocês quiserem. E nós iríamos pedir até para ela uma mensagem, mas ainda há pouco você já deu uma mensagem para as pessoas e os pilares também não deixam de ser uma grande mensagem para todo mundo, para esse autocuidado e autoamor, né? E não Mais deixe uma para amanhã. vez, gratidão mesmo pelo carinho, né? E verdade. sinta-se já convidada para a próxima. A gente vai achar uma data, com já está certeza. aceito. Inclusive o porque, convite. além desse assunto, ela tem outros assuntos Sim. para contar para nós, né, Eliane? Com Porque maior aqui, gosto. o nosso objetivo sempre será... Vamos despertar?